Olá pessoal, Deus abençoe. Está escrito assim no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, pessoal. Aqui a vontade do apóstolo Paulo, e que parece ser muito importante, é que todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus mantenham uma vida separada para Deus. A palavra santo significa separado, consagrado. Sempre que Deus foi fazer a obra na vida de alguém, a primeira coisa que ele tinha que fazer era separar aquela pessoa para ele. Foi o caso de Noé na arca. E todos os demais discípulos que o Senhor Jesus chamava, então ele chamava aquela pessoa para si e tirava ela da vida que ela vivia para consagrar aquela pessoa para a vontade de Deus. Então ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, já chamando de irmãos, né? Aos irmãos. Porque não adianta conhecer a Deus. Não adianta você se converter um dia, você ter uma emoção, um dia você ter uma experiência. De nada adianta esse dia se a partir dali você volta para o pecado. O maior sacrifício que nós temos, pessoal, é de continuar caminhando na presença de Deus. É um esforço que a gente faz contra nós mesmos. Não é contra o diabo, não é contra as pessoas, não é contra outra coisa, a não ser contra nós mesmos. Hoje, por exemplo, nesse dia, hoje eu sacrifiquei as minhas vontades e vim para a fé. Tem gente que hoje, ao invés de vir para a igreja, ao domingo pela manhã, ela ficou em casa. Ela preferiu ouvir as suas vontades, o seu cansaço, as suas necessidades, a sua vontade de dormir, de ficar mais um pouco em casa, e teve sua escolha. Ele aqui diz que isso aqui não é parte de Deus, não é Deus que vai fazer isso pela gente. Essa atitude, ele se refere aos irmãos, porque somos nós que tomamos o partido, tomamos a obediência, a nossa obra, nós que fazemos isso acontecer. Agora, Glaucio, eu pergunto, como seria isso aqui? Eu queria mais detalhes, obreiro, sobre isso. O que seria? Por que o apóstolo Paulo quer tanto? E o que seria o sacrifício do corpo? Que apresenteis os vossos corpos. Isso aqui é todo dia, tá, pessoal? Todo dia a gente apresentar o nosso corpo para Deus em sacrifício vivo. Porque o morto ele já está sacrificando, ele não tem mais vontade, né? Ele não vai mais pecar. Nós vivos que temos as cobiças dentro da gente, as vontades, né? Aquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós somos um sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado e agradável a Deus. Temos que ser agradável a Deus. Consequentemente, seremos agradáveis às pessoas, que é o nosso culto racional. Aí eu separei aqui, pessoal, algo mais para a gente estudar também, para saber o que mais quer dizer essa parte. Então, em Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve assim no capítulo 5. Porque os que são segundo a carne, aqui ele já não fala corpo, Glaucio, ele está falando carne, mas é a mesma coisa. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui ele está falando daquele sacrifício que eu acabei de ler. Então ele tá tocando nesse sacrifício, porque fazer a vontade do Espírito é você negar a carne. E a nossa alma, pessoal, ela está entre o corpo e entre o Espírito. A nossa alma está ali aguardando a quem ela vai obedecer.
Se a carne fala mais alto, ela tende para a carne. Se o espírito fala mais alto, ela tende para o espírito. Então, o nosso culto racional é fortalecer o espírito que está na gente, com a palavra de Deus, com o espírito de Deus, enfraquecendo sempre a carne. Essa é a nossa luta diária. E para isso, pessoal, você tem que abrir mão de tudo. Porque a carne é assim, ela tá ali, né, Glaucio? Se você faz a vontade dela só um pouquinho, ela já se manifesta. E se manifesta de forma total. Ela já se manifesta de forma querendo tudo aquilo que ela gosta. Então a gente não pode dar ocasião, vazão para ela em nenhum momento. A gente está sempre vigiando, orando, lendo a Bíblia, para que a gente conserve o espírito. Então ele diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Esses aí, pessoal, esse povo aí, tudo que a gente vê. É o mundo aí que a gente vê, todo mundo é carne. E vai para a festa da carne, e sorri por estar na carne. Parece que está feliz, né, Glaucio? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Muito bem, 6. Porque a inclinação da carne é a morte. Então, essas pessoas que estão rindo aí, que estão fazendo a vontade da carne, pessoal, o resultado daquilo ali é vazio. Né? Aquele sentimento, né, Glaucio? Aquela sensação. Pô, por que eu sinto esse vazio? Eu não estava feliz lá naquela balada? Eu não estava feliz naquela carnalidade? Naquele pecado? Por que agora que eu pratiquei, que eu fiz, né, a minha vontade, está vindo esse vazio? Está vindo essa depressão? Está vindo essa morte para mim? Você está entendendo, pessoal? E é por isso que você está buscando Jesus, né? Diga-se de passagem, você busca Jesus por quê? Porque você fez a sua vontade e logo a seguida veio a depressão. Então você correu para o Senhor Jesus. Por isso que você buscou a Ele. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Muito melhor, né? A inclinação do Espírito é vida e paz. Por mais, pessoal, que seja sofrido, né, seguir o Senhor Jesus. Por mais que parece que a tempestade vem, parece que todo mundo fica contra, mas você está no caminho certo, sabia? Porque você está com paz. Você tem vida, você tem força, você tem ânimo, você acorda de manhã com disposição. Você que sacrifica a carne, você tem vontade de fazer as coisas, você tem vontade de fazer as tarefas, né, Glaucio? Diárias. Você não murmura, você não reclama, sabe? Você está sempre para cima. Diferentemente de uma pessoa carnal, que depois tem que voltar lá para fazer a mesma coisa para se sentir bem. Então ela não tem mais vida. Ela é presa, né? Ela é escrava. Você vê que quando ele fala para os irmãos, né? Como é que você vai falar para uma pessoa que vive no mundo, que é dominada pelo pecado, pelas suas vontades, que ela tem que se decidir todo dia entre fazer a vontade da carne e do espírito? Não tem como. Então, essa palavra é para aqueles que conhecem a Deus. Aqueles que têm que tomar a decisão todos os dias de ter o teu culto racional, é usar a mente todos os dias. De dizer, não, ó, isso aqui, esse caminho aqui vai me levar para os meus sentimentos, para minhas vontades, e esse caminho aqui eu vou sacrificar a minha vontade para fazer essa vontade que vai agradar a Deus. Então você usar o culto racional é você usar a mente, você usar a direção que Deus te dá, a palavra que Deus te dá. Ser inteligente, né? Não fazer um culto sentimento, né? Sentimental. Não para o que você acha, para o que você pensa, para o que você sente naquele momento. Ah, eu estou me sentindo assim, então eu vou fazer isso. Às vezes você, como você falou, né? A pessoa faz um erro, né? Comete um pecado e vem aquele arrependimento não, aquele remorso, mas ela não toma a decisão de não pecar mais.
Ela deixa a vontade vir, o sentimento vir, e aquele pecado a domina e ela vai para aquele caminho. Então, quando você usa o culto racional, você usa a mente, você usa o teu espírito, você controla o teu espírito, controla para onde você vai, as suas decisões, o que você vai fazer, isso aqui vai me levar para onde? Vai me inclinar para a carne? Ou vai me fazer crescer no espírito? Se eu perdoar uma pessoa, o que eu vou trazer para dentro de mim? É o Espírito Santo? É o Espírito? Ou vai me dar aquela coisa de olha o que aquela pessoa fez comigo antes, olha o que aquela pessoa fez comigo no passado, e ficar se remoendo e fazendo aquele sentimento crescer. E isso vem pra gente todos os dias. Todos os dias. São sentimentos que vêm, é vontades que vêm, porque a nossa carne, ela é fraca, mas a gente fortalece ela no espírito, então nosso espírito é forte. Então quando a gente tem isso em mente todos os dias, quando a gente vai botar o pezinho fora da cama, levantar, a gente tem que tomar a decisão de sempre fazer, meu Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Tudo, tudo. Até coisas mesmo boas que a gente acha que é uma decisão certa. Se você não colocar Deus na frente, aquela decisão que você acha que é certa, pode ser não a certa. Então, é sempre colocar Deus em primeiro lugar. Entendeu, pessoal? Por que o apóstolo Paulo está dizendo, rogo-vos, irmãos? É para o nosso bem. Ele está falando isso para o seu bem. Ele não está querendo que você seja crente. Ele não está querendo que você entre para a igreja. Ele está falando isso porque ele sabe que ele já passou por isso. Ele andava na carne. E ele sofreu quando ele obedecia às vontades carnais. Então, ele sabendo isso, e sabendo que você que foi iluminado, você teve uma experiência com o Senhor, então ele quer que você permaneça nessa fé. Porque o que adianta ter essa experiência se você não obedece? Entendeu? 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Além de te fazer mal quando você pratica o pecado, isso é uma inimizade contra Deus. Você está se colocando como inimigo do próprio Deus, aquele que tem que ser teu amigo. Porque nos momentos bons e nos momentos maus, ele vai estar contigo. Agora, se você tiver como inimigo, como é que ele vai conseguir te ajudar? E é você que se coloca. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à vontade de Deus, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não agradar a Deus, está agradando ao diabo. Você está fazendo a vontade do diabo. Entendeu? São dois senhores, não tem essa. Ou você agrada a Deus, você que teve a revelação do Senhor, você tem que colocar isso dentro de você, agora eu tenho que agradar a Deus. Ou você vai voltar e vai agradar o diabo. Você não quis a oferta. Você não quis o que Jesus fez por você. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, mais uma vez, ele está aqui dizendo isso. Agora, eu vou continuar, eu vou voltar lá naquilo que eu falei. Agora, em Romanos 12, 2. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, pessoal, tem gente que não está experimentando isso. Por quê, hein? Por que tem gente que vem à igreja, dá o dízimo, dá oferta, canta, bate palma, pula, roda, bota a roupa de evangélico, mas não está vendo? Porque certamente ela está na carne, pessoal. Ela está, por mais que ela esteja com todo esse folclórico aí, todo esse folclore mostrando, ela por dentro, ela não é, ela faz a vontade da carne. Lá quando ela está sozinha, lá quando ela está fazendo as coisas dela, ela está na carne, ela faz a vontade da carne nas escondidas. Mas para as pessoas ela quer mostrar uma santidade. Porém a resposta não vem para ela. Ela não consegue provar
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo sugere e roga, pessoal, obedece. Pessoal, seja amigo de Deus, faz a vontade de Deus. É porque ele quer que você receba as bênçãos, retenha essas bênçãos e seja amigo de Deus. Você só tem a ganhar. Falando assim é fácil, né? Mas o mais difícil é obedecer, pessoal. Essa é a verdade. Você conhece a palavra, você lê a palavra, você concorda com o que eu falo, mas na hora de obedecer você não obedece, não adianta de nada. Você está se auto-enganando. Auto-enganando. E só quem vai perder com isso é você. Em vez de você cortar a carne agora, nesse momento, você protela, você deixa para amanhã, né? Você espera alguma coisa acontecer. E quando a vontade de Deus, que eu entendo na palavra dele, é remir o tempo. As coisas de Deus, ele quer que aconteça para ontem. Ele não quer que você deixe para depois. Ele te aguarda todo dia. Depende de você. Tá legal? Então, abraça essa palavra, entenda. É você, é a tua vida que está em jogo. É você que está sofrendo. É você que está aí nessa guerra. Não adianta você, obreiro, pastor. Não vai mudar. Quem muda é você. A decisão é sua. É pessoal. Essa palavra aqui é para todos nós. Então, se você conhece a palavra e não obedece, venha para a fé. Abrace essa fé. Abandone o que você tiver que abandonar, perca o que você tiver que perder. Na verdade, você não vai estar perdendo, é a limpeza de Deus na tua vida. Porque ele vai colocar o vinho novo. Mas antes de botar o vinho novo, ele tem que tirar o velho. Tá legal? Então, confia no Senhor. De todo o teu coração, creia. Se entregue para o Senhor Jesus. Tá bom? E aí você, com certeza, pessoal, a palavra de Deus não falha. Você vai conseguir ver na tua vida o que é bom, perfeito e agradável. Tá legal? Que Deus te abençoe até o próximo vídeo.